Bem-vindos ao Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E se o assunto é negócios, é impossível a gente falar de negócios e não falar de pessoas. Esse pilar que é tão importante, porque por trás de todo negócio tem pessoas fazendo isso acontecer. E a gente, para explanar esse assunto, para a gente conversar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial no programa de hoje. Ela é psicóloga, especialista em carreira, está amplamente inserida no mundo corporativo, nas carreiras, nos negócios e vai poder nos auxiliar aí a gente entender muitas das coisas que a gente precisa para aplicar no nosso dia a dia. Eu estou falando da Juliana Rondon. Seja muito bem-vinda, Juliana! Muito bem-vinda ao programa. Bem-vinda, fica à vontade. Bem-vinda, Juliana, ao Negócio Fechado. Aqui o papo é leve, é descontraído. Aqui já tem o teu cafezinho, fica à vontade, tá em casa. E pra quem tá nos assistindo e não te conhece, Ju, posso chamar de Ju na entrevista? Pode. Tá. Liberada. Liberada? Então tá bom. Ju, pra quem não te conhece, faz um breve resumo quem é a Juliana Rondon, o que que tu faz, o que que tu atua hoje, pro pessoal te conhecer, inclusive poder te localizar nas redes. Perfeito. Gente, então, eu sou psicóloga de formação, eu trabalho com desenvolvimento de carreiras e gestão de pessoas. O meu olhar de gestão de pessoas é estudar a relação do ser humano com o trabalho e como isso se traduz em comportamento. Por isso que eu falo sobre performance. Mas aqui no mundo dos negócios é importante a gente separar a performance que eu falo, que não é uma performance corporativa, numérica, mas sim sobre o funcionamento humano no trabalho, né? Como é que funcionam as nossas variações. Então esse é o meu universo aí de interesse, de estudo, pesquisa e trabalho. Show de bola! Eu vou começar perguntando, tem uma trajetória sólida como na psicologia e consultoria. Sim. Como que nasceu essa paixão por desenvolver pessoas e carreiras? Desde muito cedo, eu sempre fui muito observadora do ser humano, né? Desde criança. E eu sempre percebi que existiam pessoas que eram interessantes e atrativas, né? Vai chegar fulana no churrasco da família. Existiam pessoas que eram respeitadas, admiradas, esperadas e outras não. Isso, família, amigos. E eu fui entendendo quanto o trabalho fazia parte dessa identidade de quem era admirado, de quem era respeitado. E conforme eu fui entendendo o tamanho do trabalho na vida de uma pessoa, e os meus pais sempre foram pessoas que deram muito valor para o trabalho e colocaram isso como um pilar central do desenvolvimento da nossa vida, eu fui me apaixonando por entender essa relação do ser humano com o trabalho. E aí eu fui desdobrando para a gestão de pessoas e a conexão com carreira, para mim, é inevitável, na minha percepção de gestão de pessoas, porque a gente está gerindo dentro das organizações pessoas que estão desenvolvendo as suas carreiras. Então, quando eu ignoro que aquela pessoa está desenvolvendo a sua carreira, eu mecanizo ela. Aí eu não estou fazendo gestão de pessoas, aí eu estou, sei lá, controlando pessoas. E às vezes as pessoas também não têm uma noção clara de carreira, né? Da sua própria carreira. Totalmente, né? Graça. Elas vão levando dia a dia e vão indo, né? Então é importante a gente olhar para isso e conversar sobre carreira, entender que é uma construção e que esse pilar, sim, é tão importante porque a gente se define tanto como com o que a gente faz, né? Com o que a gente atua, né? Sabe, Graça, que uma primeira divisão, organização, educação que eu gosto de fazer é a gente separar trabalho e carreira. É muito básico, mas no senso comum ainda não se separa. Que assim, trabalho é o que a gente faz no dia a dia. Né? Olha, eu faço uma entrevista, eu dou uma entrevista, eu faço uma consultoria, o meu trabalho. A minha carreira é a história que o meu trabalho conta. Os diferentes papéis, os diferentes projetos, aí eu conecto identidade, aí eu consigo ver uma vida profissional. Isso que vai me trazer orgulho, esperança de futuro. A nossa saúde mental precisa muito dessa percepção. E aí, quem já conseguiu ter essa virada de não só trabalho, opero, entrego tarefas, mas eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma história, eu tenho uma construção de passado, presente, futuro. Aí o jogo muda. O jogo muda completamente. Como auxiliar empresas e indivíduos a encontrar esse equilíbrio na carreira? Como que tu consegue fazer esse auxílio, assim? Outro ponto importantíssimo é a gente entender o que é equilíbrio. Assim, não existe fórmula pronta para equilíbrio. O que para mim pode ser incrivelmente equilibrado, para ti pode ser um desequilíbrio doentio. Então, essa dos debates que a gente fica um papo meio de doido, assim, equilíbrio é trabalhar das 8 às 18 e o outro diz, nossa, isso é presídio.
E sim, é assim, cada um tem uma percepção. Então, o primeiro desafio que o ser humano tem é qual é o meu equilíbrio. E aí, para complicar, qual é o meu equilíbrio neste momento da minha vida? Nós duas temos filhos, né? Então, a gente pode ver na prática o quanto a necessidade dos nossos filhos muda. Então, o que é equilíbrio quando eles têm 4 anos é absolutamente diferente do equilíbrio quando eles têm 10 anos. O nosso papel muda, a nossa alocação de tempo muda, as habilidades que a gente tem que ter muda. E aí eu já engato o Rancharan, que fala sobre a carreira de liderança. Perfeito. Mas, por exemplo, ser mãe é muito liderar, né? Então, assim, voltando, equilíbrio depende para mim, para ti e o momento que a gente está vivendo. E tudo isso parte do se conhecer, né, Ju? A gente não consegue fazer nada nessa vida se a gente não olha para dentro. Porque como é que eu vou entender onde eu quero estar inserida se eu nem sei muitas vezes onde eu quero estar inserida? E essa construção de olhar para dentro é o ponto de partida, né? Total, Grazi, e não tem teto. A gente está num momento muito interessante de mundo, que o autoconhecimento, a psicoterapia está muito mais popularizada, saúde mental, adoecimento mental, não é mais vergonha, ou é muito menos vergonha do que já foi. Acho que dizer que não é mais vergonha não é bem isso, mas já evoluiu muito. A gente fala sobre adoecimento, a gente fala sobre saúde. Só que a gente também tem uma caminhada fundamental, que é entender que não tem limite, não tem conclusão. Não tem assim, nossa, eu fiz psicoterapia por um período, ou eu me olhei bastante durante 10 anos, agora não preciso mais, porque morreu? Porque enquanto está vivo, tem necessidade, porque a gente, ainda bem, se transforma. Vida pressupõe movimento, transformação. Então, enquanto estamos vivos, estamos nos transformando. Logo, precisamos estar pensando sobre quem somos. Perfeito. Na tua visão hoje, Ju, quais são os maiores desafios que os profissionais enfrentam para construir uma carreira sustentável? A gente está falando de sustentabilidade, levar alguma coisa a longo prazo. Qual que é o maior desafio? O principal desafio é tu construir uma identidade, um posicionamento estratégico. São vários desafios, né, Grazi? Eu estou me esforçando para dar dicas mais práticas, objetivas. Né? Tô acabando agora de validar, acabei de validar, me formo essa semana no mestrado, validando os pilares de sustentabilidade de carreira, que é todo um framework, uma metodologia para que as pessoas possam pensar profundamente. Mas, resumindo, assim, tu tem que ter uma percepção estratégica da tua carreira. A quem tu atende, o que tu entrega, quais os teus diferenciais. Nesse ponto é muito parecido com o posicionamento de uma organização. Perfeito. Todos nós, deste momento de mundo do trabalho, nós também somos uma empresa individual. Porque o que pauta os nossos movimentos de carreira é a nossa reputação. E reputação não é gostam de mim ou não gostam de mim, não é isso. É entenderem quem eu sou e o que eu faço. Como o mundo me enxerga, né? Isso, exato. O que alguém compra de mim? Então, quem nos assiste está esperando o que do nosso programa? Ah, eu quero dicas de beleza. Bom, mas aí tu tá no programa errado. Exatamente. Exatamente. E a gente tem esse conhecimento. E eu acho incrível, Ju, a tua abordagem, né? No início do programa eu falei, vou chamar a Ju de Ju, porque a gente, né, tem... Ela ainda brincou, né? O nome já vem com o apelido, Juliana Ju. Mas, assim, eu acho incrível a tua abordagem, porque quando tu fala... A gente fala muito em autoconhecimento hoje. Isso tá muito disseminado, esse conteúdo. Mas tem muita gente que acha que é isso e para no autoconhecimento. Eu me conheço, tá? Eu me conheço. E agora o que eu faço com o que eu me conheço? Né? Com o que eu descobri, com a minha perspectiva, com os meus valores, onde é que eu coloco, para onde eu direciono. E aí entra o teu trabalho, que eu acho lindamente necessário, que é, tá bom, agora tu te conhece, para onde tu vai e como tu vai, e a gente trazer isso pro consciente mesmo, pra gente poder fazer com intenção, né? Grazi, perfeito, porque assim, tem uma questão que é conexão com a realidade. O meu autoconhecimento, ele é interessante quanto mais ele for conectado ao mundo, porque nós não vivemos isolados numa bolha. Então não existe assim, eu sou ótima, sou super saudável sozinha. Tá, mas assim, não é isso. A saúde é na conexão com as decisões do dia a dia, com os problemas do dia a dia, com as relações do dia a dia, com o trabalho do dia a dia. Não, eu trabalho super bem, se ninguém me exigir nada. Tá, mas aí... O mundo exige, então, né? é dormindo. Então é sonhando com o teu trabalho, porque assim, o trabalho é resolver problema, é tolerar pressão, é tolerar frustração, é conseguir recomeçar. Então, de novo, o conceito de autoconhecimento estático, ele não existe. Ele é vaidade, é uma desconexão da realidade, é uma inadequação. Então, assim, o teu autoconhecimento é como que eu funciono no contato com os meus projetos, como que eu funciono no contato com o meu cliente.
Como que essa pessoa se insere no mundo, né? Como que eu lido com X perfil, com X demanda, Y expectativa. Isso é, o autoconhecimento é isso. É a conexão minha com a minha vida, com o meu entorno, com o desenvolvimento da minha carreira. Perfeito. Como psicóloga, tu pode contribuir muito, né? A psicologia, ela pode contribuir muito quando a gente fala de liderança, né? Como que a psicologia pode contribuir para que os líderes tomem decisões mais estratégicas em ambientes de alta pressão? Porque o mundo corporativo, que a grande maioria que nos assiste é mundo corporativo, tem ambientes Sabe bem o que estamos falando. Sei, Eles e eu. Sabemos muito. O ambiente com alta pressão, como que a gente consegue auxiliar nessas e contribuir para esses líderes? Grazi, o ponto principal é a liderança entender que ela fez uma escolha de uma vida complexa. Então, assim, sentar numa cadeira de liderança é escolher viver cercado de desafios. Então, tem um ponto 1 de consciência. Perfeito. Aí a gente falava de equilíbrio, né, alguns minutos atrás. Não adianta uma pessoa que escolheu uma carreira de liderança dizer assim, eu não quero tanto contato com pessoas. Veja. Eu quero emagrecer, mas quero comer chocolate todos os dias e não quero fazer exercícios. Veja, é a conexão com a realidade, tu entende, Grazi? Então, assim, eu preciso que as lideranças, e a psicologia traz muito isso, que a liderança entenda a realidade que ela escolheu. E aí, claro, a gente fala de pressão, de altíssima complexidade, de resultados, enfim, de falta de controle, que é muito difícil para o ser humano. Aí tem as nuances que tu vai poder escolher. Perfeito. Então, dito que tu tá num degrau de alta complexidade e isso não vai mudar, qual é a tua alta complexidade? E isso pode mudar. Isso nós temos potência. A gente tem muitas impotências e muitas potências. E o trabalho da psicologia, né, do trabalho profissional na mente humana, é a gente conseguir ter clareza do que nós somos potentes e impotentes. Perfeito. Quando a gente tem essa clareza, fica tudo mais fácil. E assim, a gente vê muitos líderes, realmente, isso que tu trouxe faz total sentido quando a gente, né, vai lá, vamos se teletransportar para o mundo corporativo, vê muitos líderes que às vezes ficam muito focados no processo, né? Eu estou muito focado no processo, no que eu tenho que fazer, nas ações, e esquece a principal ação da liderança, que é desenvolver pessoas, que é olhar para a equipe, que é liderar, quer extrair o melhor potencial das pessoas que trabalham comigo, isso é liderar, né? E aí quando a gente não consegue ter essa ciência, essa consciência, que é o que tu tá falando, fica muito, muito, muito difícil mesmo para que a gente trabalhe. E acho que essa tua abordagem é linda e contribui muito pro dia a dia. Pega as dicas, você que tá em casa. Você empreende hoje, né? Qual que foi o maior aprendizado que tu teve ao transformar o teu conhecimento em negócio? A dificuldade do meu perfil. Eu sou muito técnica, né, Grazi? Eu adoro estudar. Desde que me formei na graduação, com 22 anos, eu nunca parei de estudar. Então, eu fiz MBA, eu fiz especialização clínica, eu fiz certificações internacionais, depois emendei um mestrado, nunca parei de estudar. E o empreendedorismo, o papel empreendedor, pede que a gente tome muito risco em áreas que a gente não tem conhecimento, articule muito mercado, relacionamentos, que são tarefas, atividades que eu não tenho tanto prazer. Menos teóricas e mais interpessoais, né? Exato. Eu adoro atender, né? Eu faço um atendimento clínico em carreira. Eu adoro criar protocolos, então adoro organizar e escrever sobre esses protocolos, adoro dar aula. Eu adoro o capítulo também sentar nas corporações e as agendas de consultoria. Só que para que aquela agenda aconteça, seja individual, seja coletiva, seja aula, tem uma articulação comercial, relacional. E isso para mim não é tão natural. Então, esse esforço entre o meu perfil natural e o resultado que eu preciso obter como empreendedora foi e é um esforço constante. É um esforço constante. E como que tu tá fazendo para transpor essa barreira, assim? Eu conto muito com a ajuda de pessoas que são melhores do que eu como empreendedores natos, que conseguem articular melhor no mercado. E eu faço psicoterapia 2 vezes por semana. Que é necessário, né? A gente poder falar, a gente se entender, a gente... E eu vendo isso, né, Grazi? E o que eu trago muito para as pessoas é assim, coerência. O que tu vende, tu faz. Então, eu vendo saúde mental, então eu invisto brutalmente na minha, porque é isso que eu vendo.
Mas assim, para o empreendedorismo especificamente, eu conto muito com a ajuda de pessoas. Além de eu me esforçar para me desenvolver o máximo que eu puder, eu sei que eu tenho um teto de desenvolvimento, como todo mundo. Então, assim, não é o meu perfil natural e nunca vai ser. Então, eu preciso de pessoas que tenham este perfil natural, me amparando e dizendo, a gente vai correr mais risco aqui, a gente vai para lá, e eu daí respeito e obedeço. Mas essa tua frase eu acho sensacional, que mostra uma humildade que a gente precisa ter para ter sucesso, né? É respeito e obedeço. Gente, a gente não sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Tem áreas da nossa vida que a gente realmente não tem essa aptidão, né? Não tem essa característica inerente na personalidade que nos facilita, mas a gente precisa aprender a buscar esse recurso fora. O difícil é quando a gente... E acontece muito com o pessoal que tu atende, das pessoas quererem que o mundo se molde à sua visão. Acontece muito, né? Totalmente. É essa pauta que a gente falava um pouco atrás, assim... eu sou assim e o mundo está errado. Ah, tá. Ok. Como assim? O mundo, ele é como ele é. Eu sapatear sobre o funcionamento do mundo não muda o mundo. Perfeito. Eu mudar a minha potência frente às questões do mundo, muda o mundo. Exato. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer quando eu tenho isso. Isso te traz mais benefício ou mais prejuízo? Se traz mais benefício, segue. Se traz prejuízo, muda. Porque tu vai ficar sofrendo quanto tempo mais, né? O mundo é o mundo. Né? É uma negação da realidade, tu entende? Que é uma desconexão da realidade. Perfeito. Isso não deveria ser assim, isso não uma pauta super polêmica aqui, mas eu estava debatendo isso sobre a questão de gênero nas corporações. Tá certa a diferença de gênero? Claro que não. Adianta eu ficar sapateando nessa frase, está errado, está errado. Não. O que adianta? Eu achar caminhos de, na prática, levar a educação, evolução, intervenções diferentes. Aí sim, aí eu tô movendo o mundo, né? Exatamente. O que diferencia um profissional de alta performance de um profissional que é apenas competente, né? Porque tem muito isso, né? E a gente escuta... Eu gosto de uma palavra que a gente fala profissional medíocre, a gente pensa que é uma coisa muito ruim. O medíocre é o que está na média, né? O que a gente tem de diferença do profissional que tem alta performance daquele que está na média? Grazi, primeiro é a ambição. E para mim, nada mais lindo do que a pessoa que trabalha com amor pelo que faz, independente da ambição dela. Então, assim, primeiro é conexão em qual é a tua ambição. A tua ambição, ela não tem que seguir uma regra de alguém. Sucesso é blá, blá, blá. Isso é para a pessoa que disse o blá, blá, blá. O que é sucesso para ti? E aí, como é que tu faz o teu trabalho do dia a dia com amor, lutando pelo que tu considera sucesso? Ótimo. Então, assim, isso é uma perspectiva individual. Quando a gente olha a perspectiva de contextos, a perspectiva corporativa, era a palavra que eu queria, a gente vai pensar em entregas acordadas. Quem entrega o combinado, tá ok. Isso é a média, né? A média esperada, a média acordada. O alta performance, na linguagem corporativa, é acima do acordado. É isso, não tem nada mágico, não tem nada assim, nossa, olha, ele vai ter um meteoro, foguete não tem ré, blá, blá, blá. Não é isso, ele acorda todo dia às 4h30 da manhã. E o que ele entrega? Porque ele pode acordar às 4h30 da manhã e entregar só o acordado. Então, ele segue sendo mediano. E tá bem se essa for a escolha dele e o que ele vende e fala. Perfeito. Doideira é dizer, não, eu sou muito alta performance. E aí tu vai conversar com os clientes dele, o que ele entrega? O médio. O que foi acordado. Então tá. Não, e é muito importante isso que tu traz, Ju, porque assim, tá tudo bem ser uma decisão, mas inclusive se a gente for lá para o mundo corporativo, às vezes as pessoas, ninguém me enxerga, eu não tenho promoções, eu não cresço, eu não tenho sucesso. E olha para essa atenção, né? O que a gente está falando aqui é você entregar a mais do que foi acordado. E se não quer entregar a mais do que foi acordado, tá tudo bem você ser a média, mas você não pode esperar resultados extraordinários entregando a média para o mundo, né? Perfeito, é isso. Perfeito. A recompensa, em todos os sentidos, ela é proporcional ao teu investimento de esforços e a movimentos de mercado que tu não tem controle. Isso também as pessoas que que não empreendem têm dificuldade de entender, porque quando a gente empreende, a vida nos joga tanto isso na cara que a gente aprende fácil. Assim, a gente aprende na dor, né? Só que quem nunca empreendeu não tem essa percepção que os resultados não dependem só dos teus esforços. Tem muito mais coisa envolvida na vida. Tem. Na tua experiência,
Como que as empresas podem alinhar? A gente escuta muito falar de propósito. E como que a gente alinha propósito organizacional com o propósito individual do colaborador? Dá para alinhar isso? Dá para conversar sobre. Precisa conversar sobre. O ser humano precisa conversar sobre as suas ambições, sobre os seus sonhos. O ser humano, ele quer ser percebido, ele quer existir, ele quer ser valorizado, ele quer ser olhado. Então, uma liderança tem que entender que para aquela pessoa o que mais importa é a vida dela. E tu é uma autoridade, tu é a referência de poder que essa pessoa tem. Então, escuta com atenção, entende e ajuda essa pessoa a conectar o que ela sonha com o que a corporação sonha. O propósito de uma corporação é o sonho. É uma parte lúdica, conceitual do que nós fazemos, da nossa utilidade na sociedade. Então, ajuda essa pessoa a pensar junto com a corporação. As lideranças precisam sempre entender, Grazi, que elas têm uma percepção conceitual e de mercado muito maior do que os times. Isso é o natural. Tu foi mais estimulado, tu foi mais desenvolvido. Só por tu fazer essa escolha de carreira mostra que tu tem uma ambição maior que a média. Então, não parte do pressuposto que o teu time vai ter a mesma percepção ampliada do que tu e que eles estão errados por não ter. Eles não estão errados. Eles fizeram outras escolhas, outras trajetórias, eles têm outras ambições. O teu papel é mostrar a big picture, é dizer, olha só, olha o todo, olha o futuro, olha o mercado, olha para cá, olha para lá, passa informações que essas pessoas não têm. Conversa. Direciona, né? Tu tá ali para direcionar, tu tem um conhecimento a mais para poder fazer esse direcionamento. E esse é o teu trabalho, não é um favor. Lideranças, não é um favor. Tu é pago para isso. Exatamente. Sabe? Essa é a alma da liderança, né? Isso não é um diferencial. Isso! Não é acima da média. Isso é um bom médio. Isso mesmo. O que é um líder acima da média, Ju? O líder acima da média é o que faz isso com amor e generosidade. O líder acima da média, para mim, é o que consegue naturalizar conversas difíceis. Porque essas conversas não são fáceis. São estressantes, nos dão ansiedade, nos dão medo, nos levam tempo. Então, assim, o líder, para mim, acima da média é o que ele é genuinamente generoso. E ele entende o papel social que ele tem. Perfeito. E agora que a gente abriu a nossa mente com muito conteúdo, bora dar adeus à falta de conhecimento? E o adeus falta de conhecimento de hoje, a gente começa dando adeus à celulite, à flacidez, às estrias, adeus às manchas e os esfoliantes do nosso parceiro da marca Deus, que está sempre com a gente aqui, mas aqui no Negócio Fechado a gente dá adeus mesmo à falta de conhecimento. E esse é o momento onde eu trago para você uma dica de livro, de filme, de série. E hoje é exatamente uma dica de filme. A gente falou sobre liderança. E eu vou trazer hoje uma dica para você, se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista com esse olhar de entender a liderança. O nome do filme é O Homem que Mudou o Jogo. É um clichê, filme aqueles de esporte, com aquelas lições valiosas sobre pessoas, sobre liderança, mas é extremamente importante para a gente entender o papel da liderança na hora de olhar para as pessoas, porque mudar as pessoas é mudar o trabalho do time inteiro, o propósito de tudo que está sendo feito. Então essa é a minha dica para você. E se você tem alguma dica de livro, de filme, de série que você acha que faz sentido, me manda no Instagram e quem sabe a próxima dica aqui do Adeus Falta de Conhecimento seja a sua. E agora, Juliana, quadro Respondeu, Fechou. Eu falo e tu me fala a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá. Negócio fechado? Foi. Tá. Bora. Um livro. Terapia do Papel Profissional, do Paulo Gaudêncio. Adoro. É muito bom. Um filme. Clique, do Adam Sandler. Maravilhoso também. Entreguei a idade, me perdi. Tamo junto, então. Uma frase que te inspira. Humanizar não é infantilizar. Ótimo. Um conselho para quem tá em casa e quer crescer e ter sucesso. Te conecta com quem tu é e com as tuas ambições e vai viver. O que te move hoje? Dá orgulho para os meus filhos. E um sonho? Ver meus filhos envelhecerem felizes e saudáveis. E uma palavra que resume o nosso papo de hoje?
Inspiração, acho que eu tô com muita energia e queria conversar mais. A gente vai precisar de mais um programa. Inspiração, podemos fechar nessa palavra? Podemos. Então aqui a gente escolhe a palavra, a gente fecha, a gente carimba e a gente assina. Bora carimbar? Bora, ué. Bora carimbar? Então vamos ficar até de pé para esse momento pra gente fazer, que aqui é o auge do nosso programa do Negócio Fechado. A gente fazer a carimbar. Eu que carimbo. Tu que carimba, Ai, que as honra. honras são tua. Foi? Sim. Aí, negócio fechado agora é oficial. E a gente assina também, porque não dá pra gente fazer um negócio sem assinar. Jamais. Perfeito, Juliana. Obrigada pela tua presença, pela tua entrega, generosidade. Foi maravilhoso. Eu ficaria mais 1 hora no nosso papo. Vai ter que voltar pro negócio fechado. Viu? Obrigada. E obrigada por esse conteúdo, porque isso leva muita saúde e insights para as corporações, para as pessoas. Então, é muito, muito importante e útil. Essa é a ideia. Até a próxima. E esse foi mais um Negócio Fechado. E no programa de hoje a gente falou sobre um tema que eu sou extremamente apaixonada, que é pessoas. É olhar para as pessoas por trás do crachá, olhar para você, os seus planos, a sua carreira, seu significado de sucesso, e a gente conseguir olhar isso e humanizar os processos, porque trabalho, ele só é feito com pessoas. E esse foi mais um Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. Até a próxima.